Os mercados e as notícias. Olá a todos. Bom, desta vez venho aqui falar sobre a importância das notícias e dos dados económicos e, de alguma forma, como os vamos conseguindo ir acompanhando, de forma a conseguirmos proteger as nossas carteiras ou mesmo fazer o trading do dia a dia. Claro que nós, para termos para sabermos as notícias, temos que nos ir informando em várias fontes, nomeadamente as fontes que transmitem essas mesmas notícias que, como todos nós, são a Reuters, a Bloomberg. No entanto, no dia a dia, a maior parte de nós não se torna fácil andar à procura dessas notícias. Quando escolhemos um corretor, muitas vezes o que esse mesmo corretor nos dá, esse broker nos dá, é a possibilidade de vermos algumas dessas notícias e muitas vezes já de alguma forma tratadas. É o caso aqui assim na X-Station 5 que isso acontece, que vamos aqui tendo algumas notícias conforme vão acontecendo no mercado, vamos tendo um calendário económico que é sempre aquilo que devemos ter em mente quando começamos um dia, quando estamos a fazer trading no dia a dia, ou quando estamos a preparar a nossa carteira para o futuro, ou pelo menos para o futuro relativamente imediato. Como podemos ver por aqui, é fácil ver como é que os mercados são influenciados por algumas notícias e como é que nós as conseguimos acompanhar. Aqui, por exemplo, o Nasdaq, vimos que aqui neste dia, no dia 17, ou seja, no dia em que a Reserva Federal dos Estados Unidos cortou as taxas de juros pela primeira vez em cerca de um ano, o Nasdaq subiu consideravelmente. Aliás, como nós vimos, as bolsas norte-americanas fizeram máximos de sempre. Claro que aqui o que nós podíamos ter visto, obviamente, há mais tempo, teria sido primeiro sabermos quando é que esta reunião se dava, e se estava no tal calendário económico, e ao mesmo tempo as notícias na altura, na hora de quando isso sucedeu, embora aqui, como vemos, aqui este gap, obviamente, é após o conhecimento desse corte dessa mesma taxa de juros. Se aqui as coisas estavam bastante, de alguma forma, programadas e podíamos prever de alguma forma que isto pudesse acontecer, houve outras situações bastante mais difíceis de prever. O caso aqui assim, por exemplo, do cobre, que esta semana também teve uma forte subida, uma forte valorização. Isto porquê? Porque houve de facto um deslizamento de terras na Indonésia que obrigou a fechar uma dessas minas, e que com uma oferta bastante mais apertada acabou por levar a esses ganhos, a esses fortes ganhos. Claro que se nós estivermos atentos e formos vindo aqui assim à parte das notícias, aqui assim da X-Station 5, da XTB, vamos vendo que tínhamos então a tal notícia e a explicação de porque esta subida repentina dos preços do cobre. Mas muitas das vezes são outras situações. Por exemplo, aqui assim no euro-dólar tínhamos um calendário nesta quinta-feira relativamente pesado em termos de dados, mas que a tudo indicaria que provavelmente as coisas ficassem relativamente em linha com o que era esperado, mas tal não aconteceu. Ou seja, nós viemos aqui assim ao calendário económico, tínhamos aqui vários dados a serem conhecidos, alguns provavelmente mais importantes do que outros, mas ainda assim tínhamos aqui por exemplo, que era o PIB, que era a leitura final do PIB do segundo trimestre deste ano, em que se esperava que ele mantivesse
a leitura anterior a leitura dada pela segunda estimativa de 3,3% de crescimento económico. Mas eis que há uma surpresa e realmente aparece 3,8%. Ora, isso em conjunto com os novos pedidos de subsídio de desemprego, os números semanais dos novos pedidos de subsídio de desemprego, que têm vindo a ter alguma relevância ultimamente devido à situação da Reserva Federal estar a olhar mais para o problema do mercado de trabalho, acabou por dar realmente um maior impulso ao próprio dólar e pressões ao euro-dólar. Como vemos por aqui, mais uma surpresa. Se tivermos aqui a surpresa dos 3,8% do PIB, aqui temos uma surpresa com 218 mil novos postos de trabalho a ser divulgados, face a uma previsão de 235 mil, ou seja, aqui assim no calendário temos não só os números anteriores, como temos obviamente a divulgação do número atual e também a previsão do mercado, ou seja, abaixo da previsão do mercado é um bom desempenho, digamos, para a economia norte-americana, e isso reflete-se de imediato no euro-dólar, ou seja, no dólar a ganhar, o euro-dólar a perder, e como vemos, rapidamente nós vimos esta altura em que o euro-dólar registra de imediato este forte movimento descendente, com a tal situação dos ganhos do dólar pela força da economia norte-americana. Bom, por aqui podemos verificar a importância de continuarmos a seguir as notícias, pelo menos aquelas que já estão agendadas, aquelas que nós já conseguimos de alguma forma conhecer, ou pelo menos estar à espera de que elas do que elas possam vir a trazer de impacto para os mercados. Ora, aqui na XTB é importante, aqui na X-Station 5, é importante de realmente termos o cuidado de então verificarmos e de seguirmos o calendário económico. Antes, quando preparamos o dia de trading, ou quem sabe a semana ou o mês, termos aqui assim, de facto, olhar para as possíveis notícias, os possíveis dados económicos que vão impactar os mercados. Podemos escolher de várias formas, desde o dia a dia, na semana, ou de alguma forma customizar o que vamos querer ver para a frente, tanto em termos de tempo como em termos de quais são os países que nós queremos, quais são as notícias que nós vamos querer ver mais em pormenor, isto para continuarmos, obviamente, a acompanhar os mercados e a ver a probabilidade que temos de haver aqui assim alguns impactos com algumas notícias. Notícias essas que, obviamente, se temos aqui o calendário, são complementados de facto pela pasta das notícias, onde temos aqui constantemente um acompanhamento dos mercados que nos também vai alertar para as tais situações que nós verificamos, nomeadamente nesta história do cobre que eu referi aqui um pouco atrás. Bom, e por agora é tudo. Voltarei com mais vídeos informativos sobre os mercados e o que vai impactando os mercados no dia a dia. Até lá!